Sejam todos bem-vindos mais esse episódio do CasaCast. E hoje um programa muito especial e diferente. Não vai ser somente essa bancada que está aqui agora, vão passar diversas pessoas por aqui hoje, porque hoje vamos falar sobre a profissão de assessor de investimentos e também outras carreiras do mercado financeiro. Então eu trouxe pessoas aqui que eu selecionei a dedo para contarem suas histórias de como começaram. Por que isso? Porque várias pessoas têm curiosidade e vontade de entrar no mercado financeiro, mas tem um certo preconceito de como que eu vou fazer para chegar até lá. Então tem os caminhos óbvios e tem o caminho que a maioria do nosso escritório que foi não óbvio, né? Então com vocês eu tenho aqui hoje a Sandra Regina, o João Vitor Pires, que vamos falar sobre como é que eles começaram nesse mercado e como que está a carreira deles hoje, né? Então sejam bem-vindos, Sandra e João Vitor. É um prazer ter vocês aqui dando início a mais esse episódio. Obrigada, o prazer é meu. Obrigado, Wellington. É sempre bom estar junto aqui, né? Ainda mais um tema que é tão importante, a gente gosta de falar da nossa história, gosta de ouvir histórias, né? Então vai ser um prazer muito grande aqui relembrar os motivos que me trouxe para o mercado e obrigado pelo convite. E eu gosto de bater papo, né? Então, escutar a história das pessoas é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito especial. Então, aproveitando que estamos no mês da mulher, eu vou começar com a Sandra, viu, João Vitor? Não fica com ciúme. Sandra, o mercado financeiro, ele é muito desafiador. E para a mulher, eu acho que ele é bem mais, tá? Então, se a gente for pegar aí o mercado nos últimos anos, ele vem se transformando. As mulheres, graças a Deus, com a sua perfeição, elas vêm trazendo as mulheres para dentro do mercado, vem chegando, né? E eu queria saber de você, os desafios que você teve, e eu quero saber como é que foi essa ideia sua de vir para o mercado financeiro, que ano que foi, o que passou pela sua cabeça quando você começou, se na primeira semana deu aquela vontade de desistir. Eu, nos primeiros 3 anos como assessor de investimentos, eu quis desistir. Então eu imagino que para você também deve ter sido fácil no começo. Ainda mais que, né, você tem que conciliar, além da carreira, ser mãe, né? Ser mãe, ser esposa. A gente sabe que para mulher tudo é mais complicado. Então conta pra gente. Bom, se fosse voltar lá atrás, alguém tivesse falado assim para mim: Sandra, você vai ser assessora de investimentos, eu talvez duvidasse. Porque minha formação não era da área, né? Eu sou formada em Química, em Pedagogia e tenho uma pós-graduação em Microbiologia. Então, assim, nada a ver. Bom, o que me chamou a atenção no mercado financeiro, primeiramente, foi porque eu estava numa fase da minha carreira com conflitos. Eu queria autonomia, eu não queria ficar presa a um salário fixo, eu queria que algo dependesse de mim, que tivesse também flexibilidade de horários, como você mesmo disse. Como mãe e esposa, eu priorizo minha família, então quero participar da rotina dos meus filhos, quero participar de algumas coisas. Então, eu procurava isso, só que não sabia ainda o que fazer. E numa viagem com um amigo, hoje meu sócio, diretor, ele viu um potencial em mim numa conversa em que conversamos, porque ele sabia que eu era dedicada aos estudos e tinha um bom relacionamento com as pessoas, e me fez a proposta, o desafio. Aceita, Sandra, tentar entrar na assessoria de investimentos? E eu topei. Topei o desafio, foi no primeiro momento tudo muito novo, porque era uma área que não tinha nada a ver com as minhas formações, mas dediquei aos estudos, fiz a Ancor, fui aprovada e aí começou o desafio. Do convite até você ter a aprovação na Ancor, foi quanto tempo, Sandra? Olha, foi quase um ano, foi uns 8 meses. Quase um ano estudando, né? Uhum. Aperfeiçoando. Isso. E tudo. Então, assim, as pessoas que estão pensando aí, como é que eu faço para entrar nesse mercado, né? Primeira coisa, conhecimento a gente busca, a gente vai atrás, né? Então, dependendo do que você vai fazer no mercado financeiro, você tem que começar já a pensar numa formação, coisas mais técnicas, né? Agora, o mercado financeiro, o que é legal é que ele te dá a oportunidade, se você for uma pessoa dedicada, você aprender e você entrar numa empresa onde te faça crescer profissionalmente, né? Igual aqui na casa, a gente tem uma formação de assessores muito grande, né? A maioria dos nossos assessores foram formados aqui, porque o assessor ele entra, né, para ser um back-office, para ele ser uma pessoa que só faz ligação. Se desenvolver no mercado, se desenvolver no mercado. Depois que ele está especialista, que ele aprendeu, é que ele realmente vai ser assessor de investimentos, né? E isso é muito interessante. Então,
Então, nessa formação, Sandra, foram 1 ano até você passar na prova, e a prova é difícil pra caramba, né? Isso. Depois que passa, a gente começa a achar fácil, né? Hoje, eu acho a prova fácil. Se bem que eu já não lembro muita coisa mais, mas eu fiz a prova em 2011, né? Mas a prova é bem complicada. Depois que você fez a prova, você achou que o mais difícil já tinha passado, Sandra? Como é que foi? Não, aí foi outra fase, né? Veio os estudos, depois a fase do relacionamento e captação de clientes, né? Mostrar como que porque assim, como você mesmo disse, já é desafiador convencer as pessoas a investirem, né? Por causa da mentalidade, a cultura que nós temos. Então, hoje se fala mais, mas ainda é desafiador. E o fato de ser mulher também, né? Porque a maioria dos investidores geralmente é homem, e um homem quer e tem mais confiança em um outro homem nessa área. A mulher sabe mexer com dinheiro. Então, assim, foi um pouco desafiador nesse início. Mas aí, com o passar do tempo, o desenvolvimento do trabalho, aqueles clientes que foram entrando, né, na minha assessoria, fui conquistando espaço com eles, confiança e credibilidade, e eles me trouxeram outras indicações, outros clientes, e hoje estou aqui. Agora a gente volta aí em você, Sandra. Agora eu quero escutar um pouquinho do João Vitor. O que o João Vitor fazia antes e da onde que ele tirou de vir para o mercado financeiro? Conta um pouquinho pra gente aí, João Vitor, que estamos curiosos. Então, Wellington, até o que a Sandra falou no começo foi muito bem o que eu sempre falei quando eu entrei no mercado, e outras pessoas que me conheciam perguntavam também, que eu não fazia ideia que eu ia para o mercado financeiro. Nunca passou pela minha cabeça ir para o mercado financeiro, mas num dado momento, né, da minha vida, eu trabalhava na empresa do meu pai, né, minha família é toda do centro automotivo, né, comerciantes desse setor. E eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu faço. Eu gostei de fazer muito bem feito tudo que eu faço, com muita vontade, ser destaque naquilo que eu faço. E aí, quando chega um evento canônico na vida do homem em si também, né? Que é a hora que ele tem que formar lar, tem que casar, tem que crescer. E eu, naquela ânsia, né, de poder construir patrimônio, enfim, poder dar uma qualidade de vida para a família, né? Que eu já namorava e pensava em casar, namorava há muito tempo. E eu pensava que ia ser dentro da empresa da família, né, da minha família, meus irmãos, né, tinham bons exemplos para me seguir. E aí foi quando eu pensei, cara, eu via que todo cliente meu, né, lá na empresa do meu pai, que era bem sucedido, ele tinha 2 fontes de renda. Então ele era empresário, tinha imóveis de aluguel, ele era, enfim, um profissional liberal, um médico, um engenheiro, e tinha outras fontes de renda, seja através do mercado financeiro, que foi aí que eu vi que era uma porta de entrada muito interessante, que a partir de qualquer valor dava para iniciar. Então eu achei que aquilo fosse bom para mim. Foi quando eu comecei a buscar conhecimento gratuito, primeiramente no YouTube, né, com influencers do mercado financeiro também no Instagram e outras redes sociais. E aí foi quando eu também, assim, eu sempre fui um cara muito medroso, né, muito pé atrás com tudo. Então eu entendo o meu cliente quando muitas vezes eu vou reunir com ele vem de banco, vem de poupança, vem de investimento mais antigo, assim, vamos assim dizer. E às vezes ele fica com receio de abrir conta, ele quer conhecer o banco, então também tive esses medos, eu entendo o cliente. E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu falei, cara, primeiro eu tenho que estudar, não vou investir numa coisa que eu não sei. E comecei do gratuito, mas comprei um curso na época e aquilo mudou, assim, minha visão totalmente, não só de investimento, porque ele pegava desde gestão de gastos e por aí vai, que é algo que até de mentalidade, na verdade, né? Que a gente acha que a gente entende, né? Que conceitos muito simples como gastar menos do que ganha, né? Isso é muito óbvio, mas a gente vai olhar na prática, a grande maioria das pessoas não fazem isso. Eu não fazia. Gastar é bom demais, né, cara? Gastar é bom demais, né? E aí a gente sempre tem aquela coisa assim, pra mim poder manter os gastos assim é só eu ganhar mais, mas chega uma hora que a gente tem que... Se a gente alinhar com a gestão de gastos, fica muito bom. Então foi quando esse curso mudou muito pra mim e eu comecei a apaixonar. Fez esse curso? Foi final de 2017, eu comecei no mercado financeiro e eu comprei esse curso, né? Então eu estudei ele durante 2018. E assim, eu brinco que eu também entrei num momento muito bom de mercado, né? Você que tá há muito tempo aí sabe que 2016, 2017 em diante, né? Taxa de juros altos que começou a cair, né? Temer assumindo ali. A economia começou a mostrar melhoras e, assim, muitas ações subiram. Até ações que não deveriam ter valorizou. Então, eu brinco que eu entrei num momento, assim, de conhecimento, mas também de sorte de mercado, né? E, enfim, em 2020, antes da pandemia, eu falei, cara, que baita resultado que eu tive aqui, mas não pensando em carreira, né? Que foi quando, depois que aconteceu a pandemia, tendo mais tempo para poder
pensar e refletir, eu falei, cara, se isso aqui fosse só um passatempo, uma coisa assim, sei lá, de momento, já tinha passado, né? Tinha 2 anos. E aí foi quando um amigo em comum, né, entre eu e você, me apresentou para você, falou, cara, você traz umas ideias de investimento bacana, por que você não trabalha com isso? Eu falei, cara, eu nunca pensei em trabalhar, pensei que eu também não tinha conhecimento da profissão, achei que era gerente de banco, eu pensei, não, acho que não é muito o que eu penso pra minha vida, né, vindo do comércio, a gente sempre gostou de lidar com pessoas ali e empreender, né, e aí foi quando você me apresentou como é que era a assessoria, como é que era a carreira e tudo que a gente poderia, né, que a estrutura da casa, enfim, o planejamento de sociedade era possível, né, que pra mim nunca imaginei isso. E aquilo me brilhou os olhos da mesma forma que me brilhou quando eu conheci o mercado financeiro, né? Só para ficar claro para quem está assistindo, esse movimento de sociedade, né? Ambos começaram aqui como assessores júniores e hoje são sócios da Casa Capital. A gente tem um plano de partnership bem parecido com o do BTG Pactual, que é o quê? Quem merece vira sócio. Quem quer crescer na carreira, quem quer crescer na profissão, ele tem direito a comprar cotas da empresa quando ele vai batendo as metas, né? Então, de acordo, você vai batendo metas, você vai comprando mais. O cara é ruim de serviço, ele vai vendendo. Tô brincando, não ruim de serviço, mas o cara deixa de entregar a meta, ele vai vendendo participação. Quem vai entregando meta vai comprando participação. E assim funciona a sociedade da Casa Capital. Parecido que é o BTG Pactual, né? Ali a gente tem um exemplo muito grande, que o menino que entrou para ser o cara da TI, hoje é o Charman do banco, é o maior acionista do banco, tá na Forbes dos mais ricos do Brasil, né, que é o Esteves. Então, a referência do mercado financeiro para todo mundo. E ele começou lá atrás como badeco, né, vamos dizer assim, e depois virou sócio. E aqui, eu tô com 2 exemplos aqui que começaram no mercado financeiro também como júniors, né, são assessores comerciais. Então, para quem está assistindo, o que os dois têm muito em comum, né, que quem trouxe eles para o mercado financeiro, vamos dizer assim, viu que os dois têm em comum relação com pessoas, né? Sabem lidar com pessoas. Então a gente está numa profissão que a gente lida com pessoa o dia todo. Já pensou a pessoa que não sabe escutar alguma coisa desagradável e reverter aquilo ali? Que vai ficar discutindo com o cliente, que não sabe passar por um dia difícil. Porque o mercado financeiro é isso, é muito dia difícil. Agora com guerra, algumas ações caíram, o petróleo explodiu. E se você não souber lidar com o seu cliente ali no dia a dia, você não tem perfil para essa profissão. Temos profissões no mercado financeiro que não lida com pessoas, lida só com telenúmeros. Não é o caso do assessor de investimentos. Então, o assessor de investimentos ele é uma pessoa que tem que saber lidar com pessoas, né? Ô Sandra, fala um pouquinho pra gente aí, que ano mesmo que você passou na prova? 2022? 2021. 2021. 2021, então vai fazer 5 anos agora. 5 anos já, né? Então, 5 anos depois de você começar como júnior, hoje você é sócia da empresa, já tem uma carteira grande, né? Uma carteira legal. Cabe mais gente na carteira, né, Sandra? Cabe, com certeza. Fala pra gente aí como é que é lidar no seu dia a dia, porque assim, no meu caso, se eu quiser trabalhar 24 horas por dia, claro que eu não dou conta, mas eu consigo porque a minha esposa cuida do meu lar, edifica meu lar e cuida das minhas filhas, né? E na sua casa, a gente sabe que seu marido também tem uma vida agitada, né? Trabalha em 2 profissões também maravilhosas, né? Que é o Corpo de Bombeiros e no SAMU também. E então acaba... E você tem 2 filhos, né? Como é que você consegue arrumar tempo para lidar com tudo isso? Eu vou aprender, hein? Eu tô atento aqui para entender como é que é. Porque assim, a gente tá gravando aqui e eu sei que a Sandra tem compromisso com o filho dela agorinha e ela ainda tem reunião hoje para fazer revisão de carteira. Então assim, como é que você lida com isso, Sandra? Como é que é essa correria? Bom, primeiro é flexibilidade de horários, né? Que foi uma das coisas que eu falei que eu me chamou a atenção a profissão, foi por isso também. Com a flexibilidade de horários, eu consigo, por exemplo, atender meus clientes pós-horário comercial, não vejo problema. Eu consigo, com o apoio da família, dos meus pais, né, da minha sogra também, que auxilia em relação aos meninos buscar e trazer na escola. Então, assim, existe uma rotina em que eu precisei organizar, né, e planejar para que funcionasse, para que desse certo. E mulher, né, sempre dá um jeitinho. Sempre. Sempre consegue conciliar 5 coisas ao mesmo tempo. Sempre consegue conciliar. Eu brinco que se eu atravessar a rua mastigando um chiclete, eu morro atropelado ou engasgado. Não, e o João Vitor é bem assim mesmo. A gente foi dar uma palestra lá em Curitiba.
O João Vitor foi por conta de levar o banner, ele esqueceu no aeroporto. Era uma missão. Ele só tinha uma não. missão. Ele foi pra levar o banner. Não é Ó, pelo menos eu cheguei em Curitiba, não chegou só o banner lá. E Né? voltou, né? Tá aqui hoje. Ótimo. Minha esposa agradece. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Contar um pouco da história de vocês aí. Quero ver se vocês querem fazer alguma consideração final, que eu vou chamar mais 2 aqui pra mesa. Para quem está nos acompanhando, eu quero fazer esse episódio que não fique extenso demais, mas que a gente fale sobre diversos perfis. Então agora a gente falou com 2 assessores comerciais que entraram comerciais, viraram sócios. A gente vai falar com o nosso responsável de proteção, né, proteção familiar. Importante. A gente vai falar com um assessor que é nosso broker, que é da nossa mesa de renda variável, que também faz outra coisa, para mostrar um pouco da profissão de todos. Então eu queria que vocês fizessem as considerações finais e agradecer a presença de vocês. Muito bom. Vou começar aqui então. Acho que, já que a gente está falando da profissão, de como que a gente chegou no mercado, acho que o recado é que se você tem vontade, se você gosta de investimento e gosta de relacionar com pessoas, eu acho que não tem outra profissão, não tem outra carreira melhor do que assessor de investimento. Mudou minha vida, mudou minha visão de mundo. É algo que eu sou eternamente grato e sinto que ainda está só no começo. Né? Já vai completar 6 anos aí de carreira. Né? E parece que tem muita ainda coisa para me poder, muitas coisas ainda para viver, para aprender. E o recado final para quem está assistindo aí é que se você tem interesse, né? Claro, primeiro busque conhecimento, busque alguém da área para te dar um pouquinho de experiência também, mas não pense que a barreira ela é muito grande, desde que você tenha vontade, né, de ir fazer acontecer também. Sandro, eu quero um recadinho seu para as mulheres que têm vontade, mas têm receio de vir para o mercado financeiro, que ainda é um ambiente extremamente machista. Bom, primeiro, falar sobre mercado financeiro e investimentos, a gente não está falando só de números, né? A gente está falando de relacionamento, de conhecer pessoas, de entender sonhos, objetivos, metas, planejar futuro. Então, a gente está falando de aposentadoria, de cuidar da família, de trazer tranquilidade. Então, quando eu entendi o significado da assessoria, que não era somente números, eu apaixonei e me trouxe como um propósito. Então, aquilo que a gente faz com amor, mesmo que seja muito desafiador, nos faz a querer dedicar mais, a conquistar mais espaço e fazer acontecer. Então, assim, se fosse para eu dizer uma mensagem para as mulheres vocês são capazes, vocês podem fazer, basta se dedicar, se esforçar. E claro que no meio do caminho a gente vê muitos desafios e até questionamentos. Né? Tenho certeza que aqui no escritório, muitos dos assessores falaram assim, aquela nem veio do mercado financeiro, do banco, nem nada, logo ela sai, logo ela não fica aqui. Então, assim, eu acho que isso foi desafiador. E o desafio para nós, mulheres, é o que nos fortalece, é o que nos faz querer vencer. Então, mulheres, vocês são capazes, vocês podem, se esforcem e cada vez mais nós continuaremos conquistando espaço, porque nós, como mulheres, temos tranquilidade, temos sabedoria, temos discernimento para tomar decisões e não por impulso igual homens, né? Vou defender as mulheres. Então, conseguimos planejar bem tanto quanto homens. Com certeza. Meninas, vocês são bem-vindas aqui na Casa Capital. Mandem seus currículos. Dando continuidade aqui no nosso episódio, agora eu tenho aqui o Felipe Borges e o Fábio Alves, onde a gente vai falar um pouco sobre o que eles desenvolvem no mercado financeiro, né? Um pouquinho diferente do que o João Vitor e a Sandra fazem. O Felipe, apesar de ser assessor, ele é um assessor que cuida da parte de renda variável, ele é um broker, então ele vai explicar um pouquinho sobre a profissão dele. E o Fábio é nosso especialista em proteção familiar. Então ele é o cara que protege as famílias também, ele vai explicar um pouquinho o que ele faz. Sejam bem-vindos, Felipe e Fábio, tudo bem com vocês? Opa, bom demais. Depois do dia corrido, mas tá tudo bom. Dia corrido que essa guerra, né? A mesa de renda variável está trabalhando bastante. Felipe, fala um pouquinho pra gente. Quando você começou, como que você veio parar no mercado financeiro? E depois eu vou querer que você explique qual que é a sua função aqui dentro da Casa Capital. Claro, bora lá. Primeiramente, vamos voltar pro zero, né? Como eu conheci a Casa Capital, né? Eu nunca vou esquecer disso, né? Era pandemia, próximo de um fim de semana ali, né? Você me chamou para ir na sua casa, pra você me bater no FIFA, como sempre.
Aí eu cheguei lá, pandemia, todo mundo trabalhando de casa, eu vi seus 5 monitores ligados, um gráfico em cada monitor. Aí eu falei, pô, o que você faz da vida? O que é isso que você tá fazendo? Você, não, eu sou broker não, né? Sou mesa de renda variável, trabalho no mercado e tudo mais. Daquele dia pra frente, né, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e falei, o que é isso? Eu gostei bastante, porque eu sempre gostei muito, né, dessa área de tecnologia, né, de ter muito contato. E daquilo ali pra frente, né, como eu trabalhava com minha mãe trabalha na área de eventos, eu trabalhava com comunicação visual, fazia fachada de loja, etc. Tava tudo fechado, não tava tendo trabalho nenhum. Eu parado em casa, aí eu te mandei mensagem, falei, pô, aquela vez você me falou que eu podia trabalhar lá, que você tava precisando de alguém, ainda posso? Aí você falou que sim, né, eu entrei aqui na casa pra ajudar na parte de seguros, eu lembro até hoje, né, então eu fiquei mais focado na área de seguros, uma área separada, mas eu via muito o dia a dia do pessoal, dos assessores, né, eu falava, cara, eu quero fazer isso, eu quero ter esse dia a dia, eu quero atender cliente também. Aí foi quando você falou que eu também podia fazer isso, era só estudar, passar na prova e tudo mais, aí eu comecei a me preparar, se eu não me engano também foi cerca de um ano um ano e meio de preparação, foi um pouco mais longo que o da Sandra, porque eu estava conciliando também ali, né, a parte de seguros, né, então foi um pouco mais extenso. Depois que eu passei na prova, né, coincidiu bem na época também do antigo back-office do escritório sair, logo eu já assumi a cadeira dele, já me colocaram para ser back-office do cliente, e eu fui para a área comercial e a área de back-office em si, né, eu fazia toda a função ali de levantar dados, que hoje a gente já tem alguém especialista para isso. E tendo muito contato com a área comercial, eu levei muito não na cara, né? Não acredito que por causa da idade, na época eu tinha 19 anos, né? Não tinha um pelo de barba na cara de moleque. Então, chegava para atender cliente, eu não passava muita credibilidade, acredito eu, né? Então, toda reunião que eu fazia, toda ligação ali que seja, não levava muito não. Então, eu foquei realmente mais na parte operacional. Passou um tempo, depois que eu continuei sendo back-office, passou um tempo, o antigo broker de renda variável da casa saiu e a cadeira ficou vaga, né? Logo eu já, por estar dentro da área ali, já me subiram para broker júnior, né? E depois de 1 ano, 2 anos de atuação, me subiram para broker mesmo. E posteriormente também me convidaram ali para virar sócio do escritório. E aí, tô até hoje. Aí pra você ver, a juventude, né? Começou lá de baixo, foi subindo até virar sócio. É uma história interessante, né? Porque eu vi o desenvolvimento do Felipe aqui dentro. Né? Chegou aqui um menino, hoje ele é um homem que toma conta de uma área, né? Junto com o Grekov e com o Melk aí. E é uma área muito importante que é a de renda variável, né? Acho que é a área mais estressante que a gente tem aqui na casa. Agora eu quero fazer umas perguntas para você, Felipe, mas agora eu quero que o Fábio fale como é que ele veio parar nessa, né? Eu quero que ele comece lá atrás, desde a formação dele, como é que foi o convite para ele trabalhar lá na casa antiga. Pode citar o nome dela aqui, viu, Fábio? Inclusive a gente tem, essa empresa faz parte do nosso portfólio, então pode contar tudo aí sem rodeios, Fábio. Sim. Então, assim, tudo começou, né, minha formação em educação física, né? Eu fui personal há muito tempo. Inclusive, eu te conheci dentro da academia, eu era professor de academia quando eu conheci o Hélio. Vocês verem que eu não sou esse gordinho todo mundo pensa, hein? Eu treino, só não perco o bucho. Mas e ele era bombeiro, ele era mais gordinho. Hoje ele tá bonitão, tá diferente. E, assim, tinha uns 10 anos já que eu trabalhava na área de educação física, né, como personal. Fui muito feliz na minha área. Trabalhava numa academia, uma das principais academias hoje da minha cidade, né, que é uma academia hoje prêmio. Tinha 17 alunos nessa academia. Tinha 14 alunos mulheres e 3 alunos homens. E um desses homens era o Max, inclusive você conhece ele, o Max Miller. Ele aceitou um desafio numa seguradora americana, que inclusive a gente trabalha com ela hoje, né, que é a MetLife, e me convidou a fazer parte do time dele também. Lembrando que não só a MetLife, temos as concorrentes dela também. Tem várias aqui, inclusive. E ele me convidou a fazer parte, né, do projeto que ele estava fazendo. Aí eu não entendi muito bem a princípio. Eu já estava meio saturado um pouco das questões das aulas personais, porque eu chegava às 5 horas da manhã na academia e ia embora todos os dias 10 da noite. Ele estava me cansando, eu não tinha vida literalmente. Aí o Max me apresentou a respeito do como é que funcionava, eu não sabia nada sobre seguro, o mundo de seguros também. Ele me explicou como é que funcionava e principalmente as coberturas também. Aí há uns 8 anos atrás... 1 ano atrás, perdão, desse acontecimento, o meu pai ele desenvolveu uma doença que era o câncer. E a minha família ficou 10 anos com meu pai com câncer, né? Assim, a gente brigando, lutando com ele com a doença ali do câncer. E aí, 1 ano antes do Max me convidar para fazer parte do time dele, e meu pai tinha falecido de câncer. Aí eu percebi que naquele momento, tanto que uma cobertura, por exemplo, de doenças graves e um cheque naquele momento faria diferença na vida da minha família,
Não ia salvar a vida do meu pai, porém teria dado um final mais tranquilo e mais digno para ele. Aí, depois dele me apresentar tudo que aconteceu, né, todo como é que funcionava a questão do seguro e as coberturas, aí me fez sentido a questão de chegar num momento tão fragilizado dentro de uma família e levar um cheque. E hoje eu sou esse cara que leva o cheque para essas famílias. Então, assim, hoje para mim é um propósito vender seguro de vida. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou corretor de seguros, adoro o que eu faço. Adorava ser personal muito, mas vender seguro de vida e proteger as famílias, blindar as famílias hoje, para mim é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. E a gente tem que entender que um bom planejamento financeiro começa com a parte de proteção, né? É você proteger a sua renda enquanto você está vivo e também, se acontecer alguma coisa com você deixar uma renda para sua família, né? Então, todo planejamento financeiro a gente deveria começar já com esse planejamento da parte do seguro, né? Parte de sucessão também é muito importante. Então, é uma profissão, para mim, das mais importantes do mercado financeiro. Porque antes de pensar em ganhar, você vem para proteger, para blindar o patrimônio da pessoa, né? Felipe, fala um pouquinho pra gente aí, o que você faz na mesa de renda variável? O que um broker faz? Porque eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Inclusive, quando eu comecei no mercado financeiro, que eu descobri o que o broker fazia, eu queria fazer só isso, né? Aí depois eu descobri que eu tinha mais vocação para comercial do que propriamente dito para ser broker, mas eu fui muito tempo broker também. Mas fala, o que a gente faz? O que você faz, Felipe? Bora lá. Um broker hoje, né? Muita gente pensa que broker é aquele cara que fica mais por trás da tela, né? Vendo números em si, né? Tradando gráfico o dia inteiro, olhando o mercado, acompanhando ações. Obviamente isso não é excluído, né? A gente tem que estar por dentro do mercado, tem que acompanhar. Mas, sinceramente, tem dia que eu vou olhar gráfico, já é 3 horas da tarde, né? Porque a gente tem aqui dentro da Casa Capital, a gente tem muito contato com o cliente, né? Que a gente sempre fala que a gente gosta de ter um especialista em cada área para atender o cliente propriamente dito, né? Então, a gente tem a mesa de renda fixa, tem o Fábio dentro dos seguros. Então, se você for ser atendido por seguros, não vai ser só o assessor que vai te atender, né? Vai ter o assessor e o Fábio. E eu sou aquele cara também que o assessor leva junto quando vai atender um cliente potencial de renda variável, né? Então eu participo de reuniões juntamente com os assessores para ajudar a entender a carteira do cliente, entender o perfil dele, entender o momento de mercado, né? Por exemplo, agora o petróleo está batendo máximas, né? O barril do petróleo está explodindo. Cliente que tem petro em carteira, a gente oferece algumas proteções para travar o lucro ali que o cliente já tem, né? Então a gente consegue ter essa visão de mercado dentro da carteira do cliente que muitas das vezes passaria despercebida, né? Se só o assessor fosse ter esse cuidado. E fora isso também, né, a gente é responsável aqui por enxergar oportunidades dentro do mercado. A gente faz algumas campanhas, né, de distribuição para levar produtos que fazem sentido para aquela carteira do cliente, porque o assessor comercial em si ele tem a rotina muito corrida, né? Ele tem que marcar reunião, ele tem que fazer revisão de carteira, ele tem que ajudar aquele cliente ali a fazer uma aplicação nova. Agora, por exemplo, a gente atende a linha Bank também, né, então resolve muito problema da Bank do cliente. Aqui a gente traz, né, como se fosse um braço direito para o assessor, entregando tudo mastigado para ele ali de renda variável em si, né? Então revisão de carteira, rebalanceamento de carteira, né? Enxergar algumas operações, acompanhamento de mercado, repactuação de custódia remunerada, que a gente trabalha bastante aqui, por exemplo. A gente faz todo esse acompanhamento dentro do mercado hoje, né? Então a função do broker hoje, pelo menos aqui dentro da casa, não é só ficar olhando tela, não é só ficar olhando gráfico, né? Então a gente tem uma função muito ativa também dentro do dia a dia do assessor com o cliente. Poxa, trabalha demais, hein? Nossa, eu cansei só de imaginar o tanto que esse menino trabalha. Você tá doido. Ô, Fábio, fala pra gente aí, que ano foi que você entrou na MetLife? Entrei na MetLife em 2021. Beleza, você ficou lá até? Fiquei até 2025 da MetLife. 2025. Teve um tempo que você foi ser líder de unidade também? Como é que foi? A gente abriu um escritório lá em Recife, em Boa Viagem, um escritório lá, o Black Horse, pra gente comercializar lá, abrir equipe lá, inclusive, também na MetLife lá também. Foi bem bacana. Uma oportunidade bacana. Aí em 2025 a gente foi lá e te roubou. Aí em 2025 o Elton chegou com uma proposta melhor, mais atrativa, né? E eu peguei e aceitei o desafio, até hoje estou aqui. E muito grato e feliz por isso também, claro. Bom demais. A gente vê, assim, as voltas que a vida dá, né? Porque o Felipe cursou Ciências Contábeis também, mas ele começou depois de ter virado assessor, né, Felipe? Não, foi. Como eu disse, eu trabalhava com minha mãe, né? Ela era decoradora de evento, montava festa infantil, enfim. Então eu ajudava ela ali todo final de semana.
falava que era a semana, né? Segunda-feira a gente estava desmontando evento do final de semana, terça e quarta a gente organizava, quinta-feira começava a montar, sexta, sábado, domingo era montando evento, segunda-feira começava tudo de novo, né? Então a pandemia veio e deu aquele baque, né? Todo mundo em casa, não sabia o que fazer, e foi onde eu comecei a ter esse contato. Cara, eu tava fazendo 19 anos, né? Tinha 18, não tinha a mínima noção. Eu tinha conta no Nubank, só pra você ter noção. Eles me deram um cartão de crédito, eu falei, cara, estourei, agora eu tenho um cartão de crédito da Nubank. Então foi aquele ali o meu primeiro contato, que eu tive uma conta, né? Que eu soube o que era o mercado. E quando eu comecei aqui, cara, foi um mundo totalmente diferente, né? Realmente é algo ali que abre portas. O cara que trabalha no mercado financeiro hoje, ele não fica preso, né, a um nicho específico. Por exemplo, o cara dentro do mercado hoje ele tem oportunidade de negócio o dia inteiro, né? Então você está aqui, por exemplo, seu cliente te liga, cara, quero fazer um resgate, né? Você fala para ele, cara, beleza, você quer fazer um resgate para quê? Estou precisando comprar uma casa. Pô, eu tenho alguém aqui para te vender essa casa. Então o mercado financeiro ele te liga a caminhos e a negócios ali que você não teria acesso se você estivesse de fora, né? Então foi muito desafiador no começo, né? Por não ter experiência nenhuma, né? Não saber falar com o cliente, não ter muita parte comercial, né? Apesar de eu falar que eu sou bem comercial, mas eu não tenho muito essa parte assim, dependendo do nicho, principalmente lá atrás, mas ele tem várias portas, né? Então se você não é comercial, cara, a gente tem a área de back-office, né? A gente tem o Dudu, que a gente pega no pé dele aqui o dia inteiro, que é o cara dos dados, o cara do BI. Então dentro do mercado financeiro em si tem realmente muitas portas para todo mundo. E a gente tendo o Eduardo hoje, a gente vê tanto que é importante esses dados, né? Ele trouxe dados que a gente não enxergava. E a nossa equipe é muito, muito complexo, né? Igual a gente tem a Carla, que é responsável pelo NPS. Então, por exemplo, ela tá ali o tempo inteiro acompanhando a nota que o seu cliente te dá, né? Tá ali de cima. Fábio, você também deu um 360 muito grande, né? De educação física para hoje cuidar da proteção de famílias. Bastante. Ô, Fábio, a gente escutou aqui o que é que o Felipe faz, né? O Felipe, o que é que o broker faz, o que o cara da mesa de renda variável faz. E o cara que protege as famílias, o que é que ele faz, Fábio? Fala pra gente o que é que você faz aqui na Casa Capital. Então eu faço gerenciamento de risco. Eu identifico os riscos que uma carteira tem, que passam despercebidos, né, pelos assessores, às vezes, pelos próprios clientes. E a gente monta um seguro, ou então uma proteção personalizada para esse cliente, de forma que se alguma coisa aconteça com ele no meio do caminho, por exemplo, quando o cliente chega para a gente, ele cria uma história, ou então cria desenha todo um investimento para o futuro, né? Eu quero, daqui 10 anos, por exemplo, eu quero aposentar, ou enfim, não quero estar trabalhando mais, ou tirar um pouco o pé do acelerador. Então, o meu trabalho hoje é garantir que esses 10 anos que ele está se preparando, juntando, aportando mensalmente, que se alguma coisa aconteça no meio do caminho, ele não precisa dilapidar todos os investimentos dele hoje na Casa Capital para, por exemplo, custear uma doença grave, por exemplo, um câncer, que nesse caso ele teria que tirar o dinheiro aqui da Casa Capital e interromper todos os planos dele também. E não só isso, Elton, isso é um dos perfis de cliente, mas principalmente também falando de sucessão patrimonial. Nos próximos 15 anos, a maior parte da população vai transferir os seus bens para a próxima geração. Então, as pessoas não entendem, não enxergam isso, porém, nos próximos anos, essa sucessão vai acontecer com a maioria parte dos bens. Então, também identifico esses riscos, né, e faço uma blindagem em cima do inventário das pessoas. A gente tem duas certezas na vida, né, que a gente vai morrer, que o governo vai tomar a parte dele. Então, a gente minimiza esse risco em vida, que é bem mais barato, mais em conta, e que a pessoa também possa deixar o legado, né, e não uma dor de cabeça para a família dela num momento tão delicado da vida de cada um, que todo mundo vai passar, inclusive. Ô, Fábio, fala um pouco pra gente também. Então, você falou aí sobre essa parte dos seguros, mas a gente tem também a parte de usar em vida, né? Tem o DIT. Fala um pouco pra gente sobre isso aí, que eu tenho bastante curiosidade de saber como que uma pessoa em vida vai poder usar um seguro de vida, né? O nome seguro de vida, mas eu tô vivo, como é que eu vou usar? Não quero só deixar para outras pessoas. E aí, como é que é isso? Wellington, excelente pergunta. A maioria das pessoas elas acham que o seguro de vida é só para quando morre. O brasileiro em si ele já tem esse pensamento, mas vem dos bancos da vida, né? Aquele seguro ali que você compra um seguro, um gerente empurra um seguro, você não sabe o que você tem, para que serve. Mas hoje, 90% das coberturas que a gente paga hoje dentro da Casa Capital são coberturas em vida. Então, você falou, por exemplo, do DIT, né? O DIT chama de área de incapacidade temporária. Se você fica incapacitado temporariamente de exercer a sua função laboral ali no serviço, a seguradora ela paga ali o seu salário integral, que seja ali no mês, dentro das condições da personalização que a gente faz no seu seguro, né? Tem coberturas também de invalidez, coberturas de área de internação, coberturas de doenças graves. Rapidinho, voltando aqui no DIT. Eu sou um dentista. Sim.
E eu sou um bom cirurgião dentista. Sim. Ganho ali meus, sei lá quanto que um cirurgião dentista bom, mas... Uns 100 mil reais por mês, Isso mais. tudo? Eu acho Ou na até profissão mais, errada? sendo sincero. Mas vamos lá. O cara ficou sem operar, a renda dele vai cair. Sim. Eu consigo fazer um DIT, então, para me proteger disso aí e eu receber esse dinheiro do tempo que eu vou ficar sem exercer as cirurgias? Você consegue, inclusive, blindar 100% da sua renda. É claro que é a capacidade de pagamento de cada um, porém, como eu disse, o produto é personalizado. Se você fica afastado, por exemplo, depois de 7 dias, 11 dias, aí vai da cotação que a gente faz ali da franquia de cada seguradora, você começa a receber a partir do 10º dia, 11º dia, começa a receber a sua cobertura de DIT ali, estando em casa, para custear, por exemplo, alguma medicação, ou, por exemplo, você está afastado ali para fazer algum tipo de fisioterapia, ou afastado por alguma internação, ou afastado por algum transtorno psicológico, a seguradora ela paga até o seu salário integral para você se recuperar totalmente e voltar à sua atividade laboral lá na frente. Ô, Fábio, o pessoal acredita muito, né, que é só em caso grave. Como eu disse, quando antes de 6 meses e tudo mais, eu trabalhava na área de seguro. Eu atendi uma cliente que eu acionei um DIT para ela, que ela estava passando o final de ano com a família numa casa de praia. Ela escorregou, torceu o punho, e ela era fisioterapeuta, se eu não me engano, esteticista, na verdade, né, aplicava botox e tudo mais. Só dela estar lá curtindo o final de ano, ter torcido o punho, ela voltou, né, teve que fazer a enfaixação ali e tudo mais, ficou um tempo incapacitada. Ela comprovando isso tudo ali, ela conseguiu receber, né? Então não precisa ser algo grave, né? Como, né, por exemplo, bateu o carro, cortou a mão, perdeu a mão. Um alergia, um DORT, a seguradora já paga. Coisa simples, né? Coisa simples a seguradora já paga. Só que a seguradora só paga e só faz seguro para carro novo, né? Depois que a pessoa, como você diz, o melhor momento para você fazer um seguro é quando você está com saúde. E depois que tiver algum problema de saúde, nenhuma seguradora aceita. Então o melhor momento é quanto mais jovem e quanto mais saudável, fica mais barato. Fábio, pensando nisso, tem como eu fazer um seguro de vida que eu pague por um tempo e ele vale pro resto da vida? Existe 2 modalidades de seguros. Seguro temporário e o seguro vitalício, que é um seguro resgatável. Esse, por exemplo, que você está falando, é um seguro onde você paga ele por 10 anos e o que você aporta numa cobertura, por exemplo, de morte, você ainda resgata no final do planejamento. No final dos 10 anos, você ainda tem um resgate com a correção de IPCA mais 3%. Essa apólice, por exemplo, é uma apólice muito utilizada para sucessão patrimonial, onde a pessoa ela paga uma apólice com 10 anos, ela deixa ela lá quitada lá no cofre para abrir o inventário no D0, quando ela chegar a faltar. Ô Fábio, assim, eu quero te fazer mais perguntas, mas a gente vai ter que fazer um episódio só sobre proteção, porque é muita coisa, é muito amplo. E vamos dar seguimento aqui, mas, Fábio, a gente tem que sentar para fazer um episódio só disso. Eu estou à disposição, vamos embora. E é bom que é o seguinte, né? Eu acompanhava você como personal, você era um cara realizado na sua profissão. Sempre. Aqui na cidade, você era um dos caras mais renomados que tinha clientes grandes, né? Tinha 17 alunos. Tinha alunos que tinham mais de 6, 7 anos, estavam comigo já. E também famosinho no Instagram ali. Hoje o Instagram totalmente voltado agora para a parte de proteção. Depois, quando a gente soltar os cortes aí, vocês vão deixar o arroba de vocês lá também, para quem quiser seguir vocês e para estar acompanhando o dia a dia. Eu queria agradecer vocês, né? Queria que vocês fizessem a consideração final, que a gente vai ter a participação agora de mais 3 assessores. Então, assim, agora a gente vai chegar com a juventude, né? Não só na idade, mas são meninos que estão batendo na porta para virarem sócios, né? Eles começaram há pouco tempo, mas com números fantásticos, então quero trazer eles aqui também. E eu quero agradecer vocês aí pela participação. Foi muito interessante esse bate-papo com vocês. Claro. Coisas que eu escutei aqui do Felipe, eu nunca tinha escutado. Do Fábio eu já tinha escutado mais, mas também teve coisas aqui que eu não tinha escutado. Então é sempre bom esse bate-papo, porque eu gosto de manter esse diálogo, ter essa conversa. E eu tenho certeza que quem está assistindo gostou bastante. E a história de vocês pode inspirar outras pessoas que têm vontade de vir para o mercado financeiro, mas não sabe como. Tem medo. Não sabe como fazer, né? Então eu queria que vocês fizessem a consideração final e agradecer a presença de vocês. Claro. Cara, nunca é tarde, né, para começar, né? Ou seja, ou investir ou trabalhar no cenário, né? Por exemplo, se fosse lá atrás, né, eu tivesse pensado, cara, eu monto evento com minha mãe, eu não sei nada de mercado financeiro, eu não vou para essa profissão. Eu não estaria onde eu estou hoje, né? Então, eu lembro até hoje, a gente começou, eu peguei um computador emprestado com minha tia, era pandemia, você chegou com a ideia de, vamos botar uma lona preta na porta do escritório que se alguém passar não consegue ver a gente aqui dentro para multar, porque na época tava dando multa quem tava saindo para trabalhar. Aí o Hélio chegou, não, vai botar uma lona preta ali na porta do escritório, que se a vigilância passar aqui, ninguém vai multar a gente continua trabalhando normal. Então, imagine se aquela época lá atrás,
não tivesse começado, não estaria onde está hoje, né? Então, se você acha que aquele cara ali que, pô, não sou comercial, né? Mas você tem facilidade com números, facilidade com computador, que seja, com Excel, com analisar padrões, analisar gráfico ali, cara, o mercado financeiro tem esse espaço para você, sim. Tem espaço para todo mundo, né? Fábio, quer falar mais alguma coisa? Sim, eu acho que o pior lugar que uma pessoa pode morar hoje, Wellington, é no passado. No passado nada acontece. Então, cada dia que você acorda, você tem um presente, você pode mudar a sua vida. O novo vai dar medo, é claro que vai dar medo, mas você vai ver que às vezes você acha que você é bom em alguma coisa e você vai se realizar e se encontrar em outra profissão totalmente diferente. Tem um ditado jamaicano que eu gosto bastante dele. Inclusive, ditado jamaicano? Exatamente. Inclusive está no meu Instagram. Espero que quando a morte me encontrar, que ela me encontre vivo. Então, faça o que te faz feliz, o que te deixa vivo. Eu acho que isso é importante. E o resto, como se diz, daqui 100 anos ninguém vai lembrar quem foi você, o que você fez, o que você deixou. Não liga muito porque o povo fala, não, vai lá e faz. Só isso. Tá excelente. Isso é importante. Como dizia o Fabinho, né? O mercado financeiro é para todo mundo porque tem de sal e tem de doce. Tem de sal e tem de doce, meu Se não amigo. tiver de doce, assim. Tem a moda. É exatamente isso. Valeu, meninos. Obrigado. Agora eu vou falar com 2 fenômenos aqui do escritório. Começaram há pouco tempo na assessoria. Mas por que eu escolhi eles para falar agora? Que são 2 pessoas que começaram aqui do nada. Eles começaram numa área nova dentro do escritório, que se chama Pool Digital. E estão agora batendo na porta para terem direito a virarem sócios, né? Eu acho que na próxima verificação que acontece em julho, eu acho que os 2 estão dentro. Agora eu tô aqui com o Felipe e com o Matheus. Sejam bem-vindos, meninos. Felipe, quero começar com você. Fala para mim como é que você veio parar no mercado financeiro, o que você tá achando desse mercado, há quanto tempo você tá nessa, quanto tempo você passou na prova. Fala pra gente aí um pouco sobre você. Então, Wellington, agradeço aí a palavra, tá? Obrigado aí pela oportunidade também, que eu vou explicar um pouco como é que chega ali na parte do Wellington, né? Então, basicamente eu sempre tive, né, essa vontade de ter o conhecimento ali para poder ser especialista em algum tipo de assunto, né? Então, eu comecei a pesquisar e me interessei muito pelo mercado de investimento, no mercado financeiro, assim, quase que de maneira geral. Porque eu comecei a me interessar mesmo lá no início, vamos colocar assim, início entre aspas, né? Lá em 2019, que eu encontrei ali as criptomoedas e tudo mais. E foi meio que um tema um pouco, né, ao contrário do que o pessoal hoje tem de conhecimento, que conhece primeiro o mercado financeiro brasileiro e depois passa ali para outros ativos, né? Porque o criptomoeda é um ativo ali fora aqui criado por americanos. Então, lenda, né? É, A gente fala exato. japonês. Um grupo de pessoas aí anônimas, enfim. Então, tendo esse interesse, eu fui atrás de conhecimento. Então, fui buscar entender como é que funcionava tanto criptomoedas e depois comecei a me aprofundar mais no mercado financeiro brasileiro, né? Nossa B3, enfim, ali os ativos de renda fixa. E muito me interessou pelo fato de quando mais você começar mais cedo, né, no caso, você consegue colher mais frutos, né, de maneira mais rápida, entre aspas, né? Porque a gente tem a questão da exponencialidade. Então, o tempo ele vai ser o principal fator para estar te gerando mais resultados mais rápido. Então, isso para mim foi muito importante, né, no começo. E o cara ali com 18 anos, 17 anos de idade, não sabia muito bem o que queria fazer. Eu entrei numa empresa de construção de materiais isotérmicos, né? Então, hoje é uma baita empresa, né, multinacional. Só que eu não me vi ali dentro, porque eu queria mais. Eu tenho essa ambição de sempre que eu chego em algum lugar, eu quero buscar ser melhor em alguma coisa. E, poxa, cheguei nesse lugar, eu quero sempre estar extraindo o máximo que eu conseguir de mim mesmo. Então, nisso eu vi a oportunidade de obter uma certificação para entrar em banco, que também era um interesse que eu tinha. E tirei a CPA 10. Tirei a CPA 10 enquanto eu estava nessa empresa, né? Ali na caladinha, chegava, era 6h30, já estava lá no DAIA, né? Enfim, eu já estava lá, já pegava a apostila, já abria as aulas, já ia assistir e fiquei mais ou menos um mês estudando para a prova do CPA. Passei e queria adentrar e entender mais ou menos como é que funcionava essa questão, para fazer as entrevistas e tudo mais. E tive a ajuda ali do meu sogro. Meu sogro conhece o Wellington, tem mais de 18 anos, né? Eu acho que no curso ali do Meta, que vocês estudaram. Tem 22 anos. E ele chegou em mim e falou, não, Felipe, pode deixar que eu tenho um contato aqui do cara certo. E marquei. Só corrigir, na verdade, o sogro dele não pediu emprego para ele aqui na Casa Capital. Ele me mandou seu currículo,
né? O Pedro Henrique, o Pepeu, mandou seu currículo. Falou assim, Wellington, você quer meu genro? Você conhece muita gente nos bancos? Será que você não consegue uma entrevista para ele num banco, numa cooperativa, não? Falei assim, deixa eu ver o currículo desse menino. Na hora que eu vi, eu chamei o Felipe para bater um papo e eu vi que ele tinha um perfil comercial muito bom e chamei para vir aqui para Casa Capital. Então, assim, a princípio, o seu sogro, né, ele me pediu ajuda para te colocar dentro de um banco concorrente. Exatamente. Então, eu vim nesse feeling ainda, né, dele poder, tipo assim, ajudar. Eu entrei aqui, eu nem sabia como é que funcionava. Eu tinha escutado a questão da assessoria uma vez na vida, eu acho, com um colega meu, mas eu nem me pesquisei nem aprofundei. Depois que o Wellington falou que, isso na segunda-feira, né, que eu vim aqui e tudo mais, ele falou que no dia anterior, no domingo, ele estava no México com a esposa, né, assim, divertindo, na hora de lazer. Enfim, uma viagem marcada às vezes do nada, né, tendo essa liberdade ali de poder fazer as coisas, sendo liberdade de tempo ou geográfica, enfim. Então, muito me interessei e o Wellington na hora já gostou e falou, pega ali, pega uma caneta, pega um caderno, pega o monitor lá que já está disponível e já vai estudando para a prova. E eu, mas agora já? Pode sentar na cadeira, assim, desse jeito? E engraçado que eu tinha que devolver o carro pro meu sogro, né? Que eu tinha vindo com o carro dele. Então, assim, foi uma cena bem inusitada. Tanto é que passou 5 minutos que eu sentei na mesa ele... vou ter que ir embora que eu tenho que devolver o carro do Pepeu. Senão fica sem carro, aí não tem jeito. E a partir desse dia, eu fiquei... Como eu já tinha como estudar pra prova, né? Porque eu tinha passado na CPA. Eu fiquei mais ou menos um mês, vamos assim dizer, né? Arredondando, pra estudar pra Ancor. Né, passei na prova, isso a gente está falando de agosto de 2023, então não tem nem 2 anos que eu estou aí nessa caminhada, né, eu acho que a cada dia evoluindo mais, ao lado de pessoas certas, né, que a gente sabe que, querendo ou não, as pessoas que estão ao nosso lado também são bem importantes nesse crescimento, tanto pessoal quanto profissional, né, a gente sabe que a gente tem que estar ancorado em pessoas que são muito melhores que a gente. Então foi basicamente assim minha trajetória, né, eu vim de um setor assim, não tão... vamos dizer assim, com futuro, né? Enfim, e quis buscar algo um pouco além do que eu poderia tentar. Então, foi basicamente isso. Matheus, você que também é da área da contabilidade, assim como o Felipe, lá atrás, né? Lá atrás. Fala um pouquinho da sua história e como é que foi, né? Como é que você veio parar aqui na Casa Capital? Como é que foi seu desenvolvimento? Os dois começaram aqui numa área que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas eu queria escutar um pouquinho de sua história agora, Matheus. Então vamos lá. Te agradeço a oportunidade aí de estar falando aqui, Wellington. Assim, onde eu me interessei pelo mercado foi a partir do momento em que eu comecei assim, ter um convívio maior com o Felipe, que inclusive falou aqui agora há pouco, né? Também comecei a ter um convívio maior com você. E assim, vendo que essa parte aí dos investimentos e entendendo o mercado, como é que funcionava, me interessei bastante, tanto é que a gente trocou, bateu um papo ali sobre como é que funcionaria, você me sugeriu a estar estudando para seguir nessa área. Comecei a trabalhar em outra parte da contabilidade, que foi ali com a parte de apuração de imposto sobre a parte de renda variável, foi onde eu me aprofundei ainda mais e tive assim, um certo maior interesse. E assim, fiquei um prazo ali mais ou menos de 1 ano, até chegar o momento de passar na prova e conseguir estar aqui hoje. E cada vez mais quero estar evoluindo até chegar ao ponto onde você falou ali, que é bater o partner, né, para estar virando sócio aí. Você tá nessa tem quanto tempo, Matheus? Vai fazer 2 anos, vai inteirar 2 anos Vocês dois agora. começaram quase que juntos, Isso. né? Basicamente, tirei a certificação num mês, o Matheus foi e tirou no outro. Então, basicamente, assim, quase na mesma... Eu vejo a evolução de vocês aí até que meteórica, né? Vocês podem ser aí os sócios que conseguiram chegar na sociedade mais rápido. Eu não lembro se teve algum outro sócio que chegou tão rápido quanto vocês. Acho que o Bruno também bateu bem rápido e o Gabriel também bateu rápido, mas eu não sei o prazo, assim. Mas eu vejo a evolução de vocês e vejo a dedicação também, né? Então, assim, o pessoal olha assim, vocês são novos, né? Então, e aí? E aí... que tem dia que vai até tarde da noite trabalhando, é reunião de noite, é reunião de manhãzinha, é reunião final de semana. Então a gente vê que vocês realmente são merecedores de estarem batendo esses números aí que vocês têm, eu acompanho vocês aí. E é igual eu falo, né? Tiveram vários assessores que começaram na mesma época que vocês, que não estão mais. Né? Não é porque vocês estão aqui porque foi fácil, eu sei a dificuldade que foi. É porque vocês realmente são bem acima da curva.
Ô Felipe, e você quando você começou aqui na Casa Capital, vocês desenvolveram uma área aqui, né? Você, o Matheus, o João Vitor como líder. Fala um pouquinho dessa área pra gente aí, que é o digital. Então, hoje o digital é uma maneira que algumas empresas estão tentando ali aderir para poder escalar ali, seja, enfim, o atendimento, ou seja, ali a operação. E hoje a gente conta com um setor que chama pool digital, né? Pool ali de piscina, né? Ou seja, um conjunto de vários clientes dentro de um local só. E a gente que ministra ali, vamos dizer assim, administra esses clientes, né? Atendendo as demandas e tudo mais. É claro que a gente está em processo aí de implementar algumas ferramentas que vai automatizar muito mais esse processo. A gente conseguir ter o contato ali com todo mundo, que é uma coisa bem importante, né? Esse contato frequente com os clientes. Só que são vários clientes, né? Então não tem como 3 pessoas ali conseguir gerar, né? 4 pessoas, desculpa, gerar ali toda essa, né, atenção para toda essa demanda. Então é um projeto que é novo, né? Tá tendo assim uma ascensão, eu vejo uma ascensão, só que tem muito para melhorar ainda, né? Então a gente sabe que... O que a gente percebeu aqui na Casa Capital, né? Que a gente tinha uma faixa de público que não era bem atendida. Mas não é que não era bem atendida pela Casa Capital, é uma faixa de público que não é bem atendida no mercado financeiro. Então, como a gente prioriza, né, que todos os nossos clientes tenham um atendimento digno, né? Então, a gente separou aqui as demandas. Então, a gente tem os públicos bem definidos aqui. Esse público digital era o público que a gente via que não tinha um atendimento tão interessante. A gente criou essa área realmente para deixar o atendimento deles também tão de excelência, igual os nossos clientes maiores, né? Que tem ali seus assessores específicos e tudo. Eu quero agradecer a presença de vocês, a contribuição que vocês deram aí, falando um pouco da história de vocês. E para a gente finalizar o nosso episódio, eu quero chamar aqui o Maurício. Maurício, 2 vezes campeão brasileiro de algum concurso de economia, que vai explicar para a gente aqui o que é. É realmente alguém que se formou na área de economia, que já, acho que de muito tempo, já pensava em vir para o mercado financeiro, e quase que o BTG rouba ele da gente, o dia que ele foi ser homenageado lá no banco. Maurição, vem participar com a gente aqui um pouquinho. Valeu, meninos. Obrigado. Obrigado, velho. Maurício Martinho, agora eu quero ouvir de você, fenômeno da economia que você é, premiado Brasil afora. Eu quero saber da onde que você tirou de fazer economia e como você veio parar aqui no mercado financeiro. Obrigado, Wellington, pelo convite. Acho que a forma que eu entro na economia e no mercado financeiro foi basicamente juntos. Eu não era da área, na verdade eu comecei a cursar economia, cinema, na época que eu saí do ensino médio. Passei 3 semestres, acabei tendo que trancar o curso por questão financeira, porque realmente a minha família não... Por mais que o curso era público, mas eu tinha que me manter, era uma cidade que não tinha muita condição de emprego. E aí é aquele momento... Cinema aqui em Goiás, na cidade de Goiás? Que era na o curso cidade federal? de Goiás, no Instituto Federal. Então, por mais que era gratuito, mas Goiás é uma cidade que é muito difícil de emprego, ainda mais para mim. Tinha acabado de sair do ensino médio, não tinha muito conhecimento. Então, tive que trancar. Foi aquele momento que eu vi que era paixão, mas a paixão não vai encher meu bucho. Então, eu precisava de alguma forma de ganhar dinheiro. E eu volto para Itaberaí, que é a minha cidade, e fiquei basicamente sem emprego, sem opções, até que eu vi um amigo que ele estava trabalhando com investimentos. E aí eu pedi emprego, eu fui cara de pau, olhei para ele, olha, tá bem vestido, tá legal, deixa eu trabalhar com você. Ele, então beleza, pode vir. E aí eu fui, conheci, entrei no mercado financeiro da área mais que a gente hoje como assessor menos recomenda, eu era trader. Então comecei no day trade, mexendo com mini índice, mexendo com mini dólar, nem sabia o que era aquilo. E mais perdia do que ganhava como todo mundo. Então era aquela minha realidade de investimentos. E isso eu fiquei 2 anos nesse escritório, então fui criando muito conhecimento sobre essa parte específica do day trade. Mas para mim eu queria saber mais. Eu queria saber como funciona a economia de verdade. Assim, eu tô vendo isso aqui, eu vejo esses gráficos, essas telas todo dia, mas eu queria saber como funcionava mais. E também queria ter uma noção de outros mercados. Foi quando eu decidi que eu queria voltar a estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que foi uma área que eu sempre me dei bem, foi estudo. E eu falei, não, preciso voltar a estudar, vou fazer faculdade. E aí foi quando eu decidi economia, porque eu vi a economia como uma possibilidade de você ajudar a vida de muitas pessoas em larga escala. Que eu sempre tive isso como objetivo, um trabalho que eu possa
melhorar a vida das pessoas da melhor forma possível em grande escala. E como é que você veio parar aqui na Casa Capital? Eu, em 2022, que eu resolvi que eu ia fazer economia e que eu ia mudar de profissão, eu nem sabia o que era a profissão também do assessor. Descobri através de uma amiga, que é a Camila Luza, que hoje, inclusive, está na casa. Foi através dela que eu conheci o mercado, que ela se tornou assessora. Eu conheci ela também como nessa parte de day trade. E eu, interessante. Eu estudei, fiz a prova e decidi, vou sair de Itaberaí, vou para Anápolis, que era a cidade próxima. E acho que eu não conseguiria me adaptar tão bem em Goiânia, sempre acostumado com cidade pequena. Vou para Anápolis. Eu fiz a prova, vim na cara e coragem, cheguei aqui na Casa Capital porque eu pesquisei no Google onde que eram os escritórios de investimento, não conhecia ninguém aqui, realmente novo na cidade. Bati na porta e falei se eu podia trabalhar. Foi quando o José Hilton, que me entrevistou, perguntou, falou o que eu tinha de expectativa de trabalho e realmente explicou como funcionava essa assessoria, para quem não está acostumado, essa questão de comissionamento, de você realmente fazer seu salário, e que no começo é muito difícil. Eu vou encarar. Eu entrei no escritório em 2023, em maio, junho, mais ou menos. Entrou como back-office? Eu entrei como comercial inicialmente, mas logo veio a oportunidade para eu ser back-office da mesa de renda variável. Então, eu entrei já na expectativa, não tanto de quero ficar rico rápido, não era essa a minha expectativa. Eu quero conhecer o máximo de ferramentas possíveis. E entrar na mesa foi uma dessas oportunidades de eu entender melhor o mercado como um todo. Para quem chega na cidade, que não conhece ninguém, não conhece uma pessoa que tem dinheiro, para ir de cara, era difícil. Então, pensei, é uma forma de eu atender pessoas que realmente têm muito dinheiro, que são clientes de outros assessores, e eu acelerar meu processo de aprendizado. Então, nesse tempo que eu fiquei na mesa, 1 ano e meio que eu fiquei na mesa, eu aprendi muito rápido algo que eu demoraria anos se eu fosse sozinho na minha carteira. Então, foi uma oportunidade. Isso na parte comercial, né? Você aprendeu a lidar com o dia a dia do cliente, a lidar com a dor do cliente, a lidar com a expectativa do cliente. Sim. Né? E hoje você é um ótimo assessor comercial. Tá com ótimos números aqui, né? O Maurício, fala um pouquinho pra gente aí das premiações que você teve aí nos concursos de economia Brasil afora. Explica pra gente um pouco, que eu sempre fico curioso e eu fico brincando com você aí dos cursos, a gente já te homenageou aqui também. Mas como é que funciona os campeonatos? Eu nunca te perguntei isso assim, pra saber assim, realmente como é que é um campeonato de economia. Beleza. Na economia a gente tem alguns concursos. Esse concurso específico é do Conselho Federal de Economia, que é o órgão maior da nossa área, da nossa profissão, que eles realizam todo ano uma competição para estudantes de economia, que é a Gincana Nacional de Economia, que ela é feita em 2 etapas, que é a regional, que vai decidir 3 duplas que passam por estado para ir representar no nacional, e nacionalmente aí são 3 representantes de cada estado do país competindo entre si. E eu sempre gostei muito de competir, sempre procurei, então quando eu soube da oportunidade eu já fui. No primeiro ano que eu participei, a gente ficou nas 8º, porque era mais uma experiência, entender como funcionava, foi lá em São Luís. E em 2024, que eu competi novamente, eu já estava mais preparado, já entendi mais ou menos como funcionava, a gente chegou a vice-campeão na Gincana Nacional, e no ano passado eu consegui ali ser campeão nacional. Então é um feito inédito, o Goiás nunca tinha chegado no pódio, então o primeiro representante do estado de Goiás, na verdade do Centro-Oeste, campeão da Gincana Nacional de Economia, que é uma competição que basicamente são questões, principalmente de concurso, que são feitas ali numa faixa muito curta de tempo, e que com essas questões você ganha, digamos que pontos que você tem que saber ajustar de acordo com o modelo ali que eles pedem econômico para você trabalhar. Então, se eles pedem para você melhorar o PIB de um país, você tem que saber como funciona essa parte macroeconômica. Então, o concurso foi muito importante para mim. Eu acho que foi uma conquista que me trouxe uma ótima visão, além de o senso de competição. E no ano passado também, junto com essa parte que eu desenvolvo das competições, eu atuo muito na parte voluntária, eu sou presidente de uma associação cultural, atuo muito pela cultura. No ano passado eu fui selecionado pela Fundação Na Prática, que era parte ali da Fundação Estudar, como um dos 15 melhores estudantes do país, ali um dos 3 representantes do Centro-Oeste.
Então foi outro que me deu um destaque muito bacana, que lá no dia da premiação tava o próprio Esteves assistindo. Então foi muito legal ver o Esteves vendo o vídeo. A premiação foi lá no falando. BTG? Foi num espaço de eventos, mas que o Esteves estava lá porque ele fez a mesa de abertura, falou, e ele assistiu ali a gente falando, e ver um assessor de investimentos ali dentro. Dentre esses 15 alunos, eu acho que foi muito gratificante. Não, pra gente foi gratificante demais, assim, foi um motivo de muito orgulho a gente ver você lá, até fico emocionado, porque eu conheço a sua trajetória, né, hoje, conhecendo até mais um pouco nesse bate-papo nosso, e eu vejo o tanto que você é esforçado, o tanto que trabalhar e estudar não é fácil, né, principalmente em grandes centros, né, que em Anápolis a gente ainda tem um trânsito mais tranquilo, não fico pensando na pessoa que trabalha e estuda em São Paulo, por exemplo, a loucura que é, né, então é muito difícil conciliar. E você concilia isso muito bem, né? Você consegue desenvolver bem seus torneios ali de economia, consegue desenvolver bem o curso e consegue desenvolver bem a profissão, a carreira de assessor de investimentos. Por isso que eu queria trazer você aqui, para as pessoas se espelharem em você também e ir atrás desses objetivos. Maurício, quer fazer alguma consideração final? Eu quero falar principalmente, quando a gente pensa na profissão do assessor, tem muita gente que tem medo, porque às vezes ele tem até a habilidade comercial em si, é uma pessoa que tem a facilidade, mas tem medo por não ter contatos, ou ele acha que ele tem que precisar conhecer as pessoas que têm dinheiro, e realmente isso facilita muito, corta muito atalho para você, mas isso necessariamente não vai ser a realidade, porque, por exemplo, você está num bom escritório, o escritório em si já se vende muito. Você está num bom banco, isso mais ainda. E essas são as bases de que se você não começar, você nunca vai conseguir. Então, eu venho de uma realidade que eu realmente não conheço ninguém que tinha muito dinheiro. Venho lá de Itaberaí. Antes disso, a minha infância eu trabalhei como feirante. Então, morei em até os meus 10 anos de idade, eu já tinha morado em 3 estados trabalhando em feira. Então, era outra realidade. Trabalhei muito como feirante, vendendo DVD. Então, a minha realidade era outra. Ali eu desenvolvi muito essa parte comercial, mas essa parte de conhecer pessoas e que tinha dinheiro, não. Mas se a gente não, digamos assim, ser cara de pau, porque realmente eu cheguei aqui, bati na porta e perguntei se eu podia trabalhar sem nem conhecer ninguém. Realmente cheguei como estranho aqui no ninho aqui, mas que foi muito bom. E eu agradeço muito a oportunidade que me deram. Eu acho que foi esse ato assim inicial que gera uma cadeia de coisas assim que desenvolveu na minha vida. Acredito que se eu não tivesse batido na porta, muitas das outras coisas na minha vida, que não só assessoria, não tinha acontecido. Inclusive essa parte acadêmica, toda a parte de vida, acho que começa de um único momento ali, pode mudar a sua vida como um todo. Né? Uma atitude. Então, pessoal, depois desse depoimento do Maurício aqui, o que eu tenho a dizer para você? Se você tem um sonho, tem um objetivo, não só no mercado financeiro, mas qualquer objetivo de vida, coloca na sua cabeça que você é capaz e você pode, e vai para cima. Esse foi mais um CasaCast. Muito obrigado à audiência e à atenção de todos. Um abraço.